tudo bem? Hoje é quarta-feira, a gente vai falar sobre esse livro mais um pouco, A Dança das Energias, para não perder o costume. A gente está evoluindo, a coisa está passando. A gente tinha terminado o capítulo 5 na segunda-feira e eu falei que a gente talvez fizesse alguma coisa do capítulo 6. O capítulo 6 ele fala das casas espíritas, então ele é bem focado ali para as casas espíritas. Não achei palavra melhor. Mas eu dei uma lidinha, achei interessante, né? Já tinha lido, mas passa tanto tempo que depois a gente esquece exatamente o que fala. Só que eu acho que não vai se aplicar. Sempre alguma coisa que se aplica. Mas a gente está vendo isso antes desse capítulo e depois. Então eu vou pular esse capítulo. Aí a gente vai daqui, começa hoje, o capítulo 7, que fala de saúde e doença. Então, caso vocês frequentem alguma casa espírita, dirijam alguma casa espírita e não tiveram oportunidade de ter contato com esse livro, comprem. Primeiro porque ele é fantástico, acho que vocês estão vendo com os vídeos. Né? Segundo porque vai ajudar bastante. Mas quem também não é espírita como eu, que sou espiritualista, que gosto de diversas correntes de pensamento, achei que ele é um must, né? Que assim que você tem que ter, né? Must have. Must have, tem que ter o tal do livro. Bom, brincadeiras à parte aqui. Então a gente vai falar hoje da saúde e da doença. A gente vai fazer uma breve incursão no tempo, trazendo 3 nomes e ideias dominantes. Então a gente começa aqui por Hipócrates. Hipócrates, que foi o pai dos médicos, conhecido como, né? E ele viveu de 460 a 355 anos antes de Cristo. Então ele data, né? Essa é a data de vida dele, onde a gente pode situá-lo. O que a gente traz como ideia central quando a gente pensa em Hipócrates? Ele era criticado porque por tratar escravos, mulheres e crianças igual ele tratava os homens da época. Então imagina como estava todo mundo subjugado. Né? Era uma sociedade na Grécia que não tinha consideração por ninguém se não fossem os homens. Então isso, mas ele não pensava assim. Então imagina que a amorosidade, aquela entrega para alguma coisa e a evolução também, né, na compreensão de que todas as pessoas merecem um tratamento condigno. Ele dava o melhor que ele tinha. E apesar de não sermos médicos, eu, pelo menos, e muitas pessoas que estão ouvindo, tem outras que talvez sejam, sabem, né, conhecem muito mais histórias do que eu conheço. Mas aí não vai dar tempo de falar tudo, até porque eu também não conheço, né? Mas não fui fazer uma pesquisa, trouxe bem o que estava ali no livro definido. Aí a gente tem Galeno. Galeno também era grego, foi um médico grego dos gladiadores. Ele viveu de 130 a 200 a.C. E ele foi o precursor da alopatia. Ele afirmou que o melhor médico é também o filósofo. Então, assim, só realmente alguma coisa bem breve para que a gente faça, fazendo essa digressão, depois a gente vá para o principal aqui do livro com relação ao tratamento atual, que foi muito interessante porque eu li há tantos anos esse livro e eu não sabia que depois eu pensaria exatamente como, no que ele fala eu penso igual, mas sobre a medicina contemporânea. Mas vamos continuar aqui. Aí aqui, na antiguidade, pelo menos, ele fala o seguinte, o livro, né? As terapias se misturavam com a crendice popular, como exorcismo, que ele era a gente sabe nessa coisa de mandar o demônio embora, que ele era uma forma de tratamento das doenças, que foi uma herança da época medieval. Então, existe exorcismo? Sei lá, pode até ser, né? Mas era engraçado se a gente contextualizar com os filmes antigos, o que acontecia na época, é que diziam que as doenças, né, era o demônio que estava causando aquelas doenças. Aí você fala, mas não pode ser? Se a gente parar para pensar, ele não fala isso no livro, né? Mas sistemas obsessivos, quando você fica perto de uma mente doente, seja uma mente de encarnados ou desencarnados, e não confunda mente com cérebro. Né? Mente é o princípio, a gente já viu até aqui o campo mental, que ainda, não importa se você está na carne ou se você está fora dela, você tem o seu campo mental, nós temos diversos corpos. Então, imagina uma pessoa que morreu e com diversos problemas emocionais, problemas de saúde, então ela tem um campo que quando ela entra em contato, às vezes num ciclo obsessivo, alguma coisa com outras pessoas, ela pode, de forma involuntária ou voluntária, passar essas sensações para a pessoa que recebe. Então, não é de todo errado, mas não sei se seria muito bem essa coisa do exorcismo. Enfim, ainda que haja mais coisas entre o céu e a terra, porque isso é a nossa boa filosofia,
a gente não pode atribuir as doenças a isso, senão um desarranjo, alguma coisa que a mente também pode acreditar, né? Porque ela está recebendo todo o estímulo e ela cria nela verdadeiramente aquela doença porque acreditava que tinha doença. Da mesma forma que tem o efeito placebo, você teria o efeito contrário, né? E como você vai falar efeito placebo, efeito doença, né? Porque você acredita que existe essa doença. Bom, aí fala da mudança de paradigma que a gente teve com o René Descartes, né? Então, a gente vê muito em diversos livros que eu leio, a gente analisa isso, porque eu leio muita coisa que vai comparando o paradigma da questão newtoniana, da física newtoniana, depois com a física quântica. E o paradigma, a forma de pensar de René Descartes, ela teve muita importância, sim. Então, a gente não pode fazer aquela coisa de jogar o bebê junto com a água suja do banho, né? Jogar fora. Eu acho muito legal esse dito. Uma vez uma colega me disse, e aí eu falei, gente, que legal, é bem isso mesmo, que às vezes a gente acaba fazendo por descuido. E então teve muita importância, mas também a gente trabalha por saltos. Então a gente não vai jogar tudo que ele trouxe aqui de contribuição, mas também a gente não pode só ficar olhando para a caixinha como uma verdade absoluta, porque a gente já está numa fase de um novo salto. O que foi o salto à época? Porque a frase dele era penso, logo existo. Então, as coisas tinham que passar todas pelo crivo da razão. Sendo filósofo também, né, e o pensamento que ele tinha era mecanicista, como se o universo fosse um grande relógio. E aí você separava o espiritual do físico. E funcionaria, então, o universo e todas as coisas de uma forma mecânica, absoluta, pronta, sem nenhuma interferência. A gente foi ver depois, com o passar do tempo, dos séculos, que não era bem assim, porque o observador muda a realidade, muda o efeito das coisas. Mas, lógico que foi possível de se mensurar diversas coisas, como colocar um avião para voar, de fazer diversos cálculos e evoluir, ter avanços tecnológicos, e depois outros avanços vieram para a física quântica. Então, é o mundo da macropartícula, quando a gente pensa na física newtoniana, em René Descartes, e depois a física das subpartículas, quando a gente pensa na física quântica. Bom, e a gente viu até isso, acho que foi, se não me engano, há 2 aulas atrás, que a gente trouxe alguns físicos e esses paradigmas. René Descartes, ele viveu de 1596 a 1650, que foi quando teve essas alterações, né, junto com Isaac Newton. Bom, ele inaugurou, então, uma nova fase para a ciência, que é aqui que a gente está falando, sobre essa coisa de mensurar, porque ele passou a fazer com que a ciência ela fosse algo com objetividade, que passou-se a adotar alguns parâmetros para fazer medição das coisas que se via, fazer anotações e trazer, então, para o crivo da lógica da razão, passo a passo, para você considerar se aquilo de fato teria ou não validade. E depois você publicava, né, aquilo que foi descoberto pela ciência, e você tinha os seus pares para poder analisar e dar opinião, fazer novos experimentos, e assim era. E tem até um livro muito bom do Rubem Alves que fala o que é a ciência. Então, a ciência não é uma verdade absoluta, ainda que a gente torne ela como verdade. Então, ela teve muita importância naquela época e trouxe muita coisa para a gente, que a gente conseguiu depois ir desenvolvendo o pensamento em cima de bases boas. Mas se você fala bases concretas, não, nada é concreto, porque nada tem realidade material. Então você pega, por exemplo, no livro do Rubem Alves, que ele fala, que você pega certas hipóteses e elas são válidas por determinado tempo. Depois de muito tempo, até porque quando você tem inovação e aquelas hipóteses já não são mais válidas porque foram provadas o contrário, muitas vezes quem tem aquele conhecimento se apega tanto porque o ego fala alto e não deixa que haja uma supressão. Então demora, às vezes tem que morrer uma leva de gente que falou que aquilo era verdade, para que então sejam aceitos novos paradigmas e você comece de novo construções em cima de novos tijolos de realidade. Olha que coisa interessante. Então, isso que o Rubem Alves falava, porque hoje é muito bom que a gente se lembre disso, mais do que nunca na atualidade, as pessoas fazem equivaler algo que dizem científico como verdade absoluta, só que na ciência não tem verdade absoluta. A ciência se faz de homens que pensam,
homens e mulheres, tá, gente? Não tô, homens aqui eu vou incluir mulher e não vou ficar falando homens e mulheres. Eu só estou explicando para aqueles que ficam com mimimi, igual a gente fazendo mimimi. Então, pensa isso, que a gente tem, então, pela progressão, né? Conceitos que podem ser ampliados, hipóteses que são deixadas de lado, porque outras melhores são construídas, são alargadas, são voltadas para outra direção. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe muito financiamento para pesquisas, existe muito ego e dinheiro em jogo. E nunca isso foi tão claro. Parece que a gente vive uma época de revelações. Então, cuidado quando dizem isso está ancorado na ciência, até porque muitas narrativas desconsideram os verdadeiros cientistas e pegam aqueles que são comprados do sistema. Então, a gente tem que ter muita perspicácia para entender que muitas vezes a gente precisa ouvir muitos lados e ter a compreensão de que eu não preciso entender determinado assunto para saber que existe alguma coisa cheirando mal ali e que eu posso ouvir muitas pessoas e posso sim me debruçar em artigos científicos, posso ouvir dois lados, posso ler dois lados, mas eu tenho que ter uma mente mais aberta para aquilo que se apresenta. Eu tenho que ter mente, tenho que usar meu senso crítico. O fator crítico que a gente fala é você não dar para uma autoridade de forma como se essa pessoa fosse Deus. Todos nós estamos sujeitos a erros. Então, a gente tem que dar possibilidade para que os outros falem. A gente tem que ouvir e a gente tem que deixar passar para o crivo da razão aberta, ampliada e do coração, para que a gente possa ouvir também a intuição, o que não se fala, mas dentro de um contexto com muitas coisas que se passam, o que de fato tem peso, o que de fato é adequado. Não é uma questão de sofrimento, mas é uma questão de sobrevivência, muitas vezes. E disso a gente sabe o que está acontecendo lá fora. Tem pessoas que dormem, tem outras que despertam para realidades que são muito complicadas. E aí tem pessoas que preferem fechar os olhos para não encarar essa realidade, porque ela pode ser, de início, bastante assustadora. Mas eu digo que isso é uma escola, e sendo uma escola, a gente não tem que ficar melindrado, a gente tem que aprender, porque aqui é para o aprendizado. E qual tipo de aprendizado, Carla, que você diz a ter resiliência, a ter força, a ter equilíbrio, a ter alegria, porque a vida não acaba aqui, a vida só começa aqui e recomeça todos os dias que eu acordo. Isso é só uma passagem. Então, tem gente com boas intenções, tem gente com más intenções, tá tudo bem, tá sempre tudo bem. Então, é um pensamento positivo, é um centramento para o equilíbrio e são conquistas várias e diversas que, quando a gente for embora daqui, a gente leva como aprendizado, ensinamento, como desafio cumprido, como meta realizada. Então, vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui? Atualmente, há pesquisas que tentam comprovar o nível de participação do espírito e do pensamento na saúde e na doença. Então, olha que interessante. Aqui o que ele está falando é que as pesquisas deixaram de ser só naquela coisa centrada de que você teria uma doença conquistada, conquistada é péssimo, né? Porque você contraiu de alguma forma acidental, mas que em lugar você teria então tido qual que é a participação do espírito? Pensa no corpo causal que a gente viu lá atrás, que é o que dá início a tudo, seria o primeiro dos corpos. E aí, esse espírito que somos nós no eu sou, tem as suas vontades, tem as suas fraquezas, tem a sua força, que ainda não foi bem trabalhada. E aqui eu acrescentaria, porque eu acabei de ler, pensamento e emoção correlata, que isso dá aso e abertura para diversas doenças, mas não é só isso, gente. Uma coisa bastante curiosa e interessante é que quando você pensa em vírus, bactérias e doenças, a gente vai ver isso mais para frente, mas o fato é, quando a nossa vibração cai, quando eu fico em sentimentos muito baixinhos, de raiva, de tristeza, de desânimo, de falta de energia, eu estou abrindo as portas para a infecção. Olha que coisa curiosa. Então, se eu não causo, eu dou aso e abertura, porque eu não consigo manter minha energia em frequências elevadas. E então, eu entro em sintonia com a mesma baixa vibração de vírus e bactérias,
que vão infectar o meu organismo. E talvez, se assim não for, porque a gente está o tempo todo com muitas bactérias no nosso interior, que a gente tem um número incrível de bactérias, não saberia dizer agora, mas imagine que a gente está em contato o tempo todo com vírus e bactérias e não fica doente. Quando você cai, quando você abaixa, aquilo que você tinha de ruim dentro de você, ou em contato que se pega, se manifesta. Então, pensa que se você está sempre numa vibração muito alta, você não entra em fase, não entra em sintonia. Quando você abaixa, aí sim. Bom, aqui agora a gente vai para o conceito da saúde, como foi mudando e como foi se ampliando com o tempo. Isso é a nossa evolução. Veja que interessante quando a gente foi da questão do misticismo para, então, o que René Descartes definiu ali como um pensamento objetivo e científico, e agora isso foi um salto importante, e agora a gente continua respeitando, mas está ampliando os limites não para o misticismo, mas para uma ampliação de consideração do ser humano como multidimensional, como tem diversas dimensões dentro de si, diversos aspectos que necessitam de cuidado para que se considere uma saúde plena. Aqui, então, olha só que interessante. A gente começou com uma definição em 1950 sobre o que seria saúde, e a gente vai falando aqui, de acordo com as décadas, o que foi mudando. A ausência de doença era saúde. Então, era pela negativa, pelo lado contrário e oposto, que você definia. Então, ao invés de falar tal coisa é porque apresenta tais características, tal coisa é por não ser, por não estar no outro espectro, né? Por não estar no outro oposto. Então, eu tenho saúde quando eu não tenho doença. Né? 1970, completo bem-estar físico, mental e social. Só lembrei de uma coisa aqui antes de falar de 1970, que teve uma mulher que perguntou para o senhor, né? Como que o senhor faz para estar vivo? O senhor tem cento e poucos anos, né? Como é que o senhor faz para estar com saúde, para estar bem, vivo assim, bem cheio de saúde até hoje? Eu falo assim, para ficar vivo até essa idade, chegar até essa idade é só não morrer. Então, é mais ou menos isso, só que não, né? Eu tô brincando aqui, eu realmente lembrei, achei interessante. Bom, 1970, então foi de deixar a negação de 20 anos atrás para colocar. Quando você tem saúde, como que você pode identificar isso? Quando você tem completo bem-estar físico, mental e social. Então, você se sente bem fisicamente, você tem pensamentos bons e você tem uma sociabilização, né? Então, é quando você está em sociedade, você não está só na tua esfera individual, mas você está, então, preenchendo plenas atividades e pleno bem-estar em todas essas atividades aqui. Em 1980, 10 anos mais tarde, a gente acresceu também a questão ambiental e espiritual. Então, quando você tem um ambiente que te propicione bem-estar como direito, eu lembro até de diversas declarações que eu lia, que eu estudava, então tinha assim que nós temos direito a um ambiente, como que a gente vai dizer, a um ambiente saudável, né? Ao meio ambiente, me esqueci a palavra do meio ambiente, ao meio ambiente saudável que propicie certas coisas. Então, aí a questão de cuidados do meio ambiente, que ele só veio mais tarde mesmo, né? Que a gente não tinha esse pensamento. Hoje a gente tem, mas muitas vezes é usado de uma forma a negar a importância das nossas trocas ou até para o controle. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Para o bem é a gente ter, sim, essa consciência para preservar o meio ambiente, porque a nossa casa, ela se estende muito mais do que só o nosso corpo físico. Nossa casa é a terra, né? São os rios, são os lagos, e o problema é quando a gente faz uma devastação, quando a gente faz algo de forma impensada, desenfreada, e coloca em risco a saúde de diversos animais, da fauna, da flora, e isso vai até para a nossa subsistência, nosso bem-estar, a nossa saúde. Mas a gente percebe que nações ditas desenvolvidas muitas vezes vêm explorar aquilo que a gente tem, faz acordos, né? E tudo bem que se fizessem acordos, mas muitas vezes em detrimento do nosso povo, muitas vezes em detrimento do nosso bem-estar, por essa questão que existe uma sanha para conquistar, para fazer. E aí, então a gente caminha assim, vai fazer o quê? O importante é que a gente atinja a consciência individual, coletiva, e isso vai ampliando.
Em 1980, então, foi isso, né? Além da esfera do direito ao meio ambiente saudável, também a esfera espiritual. Então, as pessoas, a gente foi percebendo de que aquelas pessoas que têm fé, que têm uma espiritualidade ativa, frequente ou não alguma religião, mas que tenha essa esfera da vida bem cuidada, bem orientada, elas têm um alicerce para que tenham mais saúde. Em 1998, a gente tem aqui uma definição da OMS sobre o conceito de saúde, se bem que ele é anterior. Aqui foi colocado no livro de 1998, mas eu acho que veio com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, salvo engano, eu não fui lá dar uma conferida, mas parece que é isso. É o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de enfermidade e invalidez. Então, aqui a gente está vendo algo de 1970, e talvez uma coisa assim dizendo que não é só pela negação da doença, mas pela expressão, né, tanto no nível individual quanto social, do que faz bem. Há muitos estudos sendo realizados no campo da ciência com espiritualidade. Olha que legal. E aqui, vou falar um pouquinho delas, quer dizer, ele elencou quais são, né, algumas delas. Daí fala o seguinte: as terapias complementares, o diagnóstico. Então, quais são essas terapias complementares? Imagina a mesa radiônica, imagina shiatsu. Tinha um namorado que falava shih tzu, vai fazer shih tzu. Tô brincando também, fala coisa errada de vez em quando, todo mundo fala, né? Mas eu achava legal porque ele confundia, os dois davam risada, mas enfim. Então, terapias complementares, você pode pensar na acupuntura, você pode pensar em mesa radiônica, você pode pensar na hipnoterapia, que é o que eu faço, no Quantum Healing, que é uma hipnose avançada. Você pode pensar, que mais? A massagem com as pedras quentes também, eu acho que até faz um desbloqueio, não sei, não entendo muito sobre isso. Mas você tem tantas coisas, né? Você tem o Reiki. Reiki eu fiz o primeiro nível só, não sou capacitada, teria que estudar mais para poder fazer a aplicação de outras formas. Mas, assim, essas terapias complementares diversas existem, né? Então, aqui o diagnóstico diferencial entre as psicopatologias e fenômenos mediúnicos, os corpos sutis e a origem causal da mente, a existência da alma e a dimensão do espaço-tempo negativa, o papel da prece na cura, as experiências de quase morte e outras. Então, tudo isso que a gente está falando é sobre estudos que são feitos sobre elas e o impacto na saúde, que é fantástico. A tendência atual é o crescimento da medicina integrativa. E é nisso que eu estava falando no começo do vídeo com vocês, sobre o que eu acho bastante interessante, que eu nem conhecia a época que eu li o livro, e que hoje eu sempre, quando eu vou procurar um médico, quero saber se ele é um médico que segue medicina integrativa ou não, porque é o que eu respeito. A gente tem que ter consciência sobre a nossa saúde, conhecer nosso corpo, nossos valores, porque a medicina integrativa, o que ela faz? É um atendimento humanizado, em que tem a participação do paciente e do médico. A gente deixa de ter uma postura do coitadinho, daquele ignorante que o médico fala e a gente faz o que ele faz, o que ele fala para fazer e não questiona. Então, o questionamento aqui, que entra na medicina integrativa, não significa você ficar naquela coisa de uma disputa com o médico para ver se ele sabe ou não, porque muitos se sentem ameaçados. E a questão não é essa, a questão é que nós devemos ter responsabilidade pela nossa saúde, porque existe muita comprovação hoje em dia que a saúde é resultado de uma mente e coração bem centrados, pessoas que se conhecem, que são otimistas, que têm essa ligação com o alto, que se cuidam em todos os níveis. Você pode até manifestar alguma coisa, claro, mas você tem uma tendência muito maior a ter saúde quando você faz tudo isso. E quando você se responsabiliza pela sua saúde, você conhece seu corpo, você também tem que escolher os tratamentos que você quer. E para escolher, você tem que conhecer. E você tem que conhecer, e o seu médico tem que conhecer mais do que você, para você poder trocar uma ideia com ele. Então, juntos vocês decidem, ou você até decide de uma forma contrária que o seu médico entende, não porque você não confia nele, mas porque você tem que ter a responsabilidade da sua saúde nas suas mãos. E se você vai nesse médico, você é uma pessoa consciente, esse médico tem que estar contente e agradecido, porque ele tem pacientes à altura do que ele pode oferecer. Se ele não tiver, ele vai ser só um médico
que vai tratar daqueles que preferem ficar no paradigma antiquado. Isso também deve ser orientado não só para os médicos, como para os dentistas, né? Que em outros países, como Portugal, até chamam de um tipo de médico, e né? Porque eles entendem não só dos dentes, mas acho que da parte da cabeça e até, sei lá, pescoço, não sei, enfim, certas coisas assim. Mas eu tive até um embate com o meu dentista um tempo atrás, porque ele ficou com raiva que eu estava questionando certas coisas e que a autoridade dele tinha sido questionada. E eu não o destratei em nenhum momento, até deixei claro que eu o respeitava muito, tudo. Mas veja, se ele tivesse uma mentalidade mais aberta, uma compreensão alargada, ele jamais teria se sentido melindrado, chateado, porque eu discordava dele, eu tenho todo o direito de discordar, né? É que muitos profissionais ainda não estão habituados a isso e vão ter que se habituar, porque senão eles vão perdendo espaço para aqueles que têm essa possibilidade alargada. Mas vamos lá. Então, o médico integrativo, ele entende que a origem da doença, que nós somos multissetoriais, né, e que ela pode vir de N fatores, que é importante que o paciente trabalhe junto, tenha responsabilidade, e quando fala integrativa, é porque ele reconhece as outras formas de tratamento, além da alopática, e ele reconhece e recomenda. E lógico, daí você vê o que serve para você. Você vai tomar conhecimento para ver o que você vai integrar, por isso que chama integrativo. Bom, eu acho maravilhosa, né? Eu não tenho o que dizer, mas essa é a minha medicina e eu acho que é a medicina do futuro. Bem, aqui ele fala o livro, né? A doença pode ter diversas causas que se interrelacionam: física, mental, social e espiritual. Bom, vamos ver aqui o que é o que são essas possibilidades, né? Como que elas se interrelacionam? E depois ele vai falar a origem mental, que a solução não está fora de nós, que tudo vem da mente. A gente vive na mente de Deus, a gente tem uma mente mergulhada na mente de Deus, tudo é manifestação da grande vida, né? Enfim, eu estou aqui dando mais ou menos uma resumida. Se talvez vocês tenham uma outra conceituação, mas é uma conceituação minha, que não é só minha, mas com as minhas palavras, então desculpe se eu não estou sendo feliz o suficiente para poder colocar de uma forma mais abstrata, mas foi a melhor que eu consegui fazer agora. Quando ele fala dessas causas que se interrelacionam, é porque imagina que, quando fala espiritual, você pode trazer coisas de vidas passadas. E quando você traz coisas mal resolvidas de vidas passadas, você pode não encontrar a raiz tão facilmente daquele problema que você enfrenta. As sessões de Quantum Healing, ou mesmo hipnose tradicional, indo para sessões de vidas passadas, podem te ajudar nisso. É que o Quantum Healing ele pode te levar para trás, para frente, para os lados. Ele não tem essa limitação, tem limitação nenhuma. O Quantum Healing é uma hipnose fantástica, né? Bom, e outra coisa, a gente também acaba fazendo diagnóstico no Quantum Healing, que na hipnose tradicional não. Como, né? Não sou eu que faço, mas é você em contato com o seu eu superior, que pode ter, então, a orientação necessária para causas que você está sofrendo. Então, vamos continuar aqui. A conscientização sobre a realidade espiritual ou dimensão extrafísica abre novos caminhos na busca pela evolução biológica, eliminação do sofrimento e plenitude. Então, aqui, repetindo o que eu acabei de dizer também, origem mental, a solução não está fora de nós, então tudo se origina na mente. Vamos pensar em saúde em termos de equilíbrio. Então, o que tira a nossa saúde quando a gente sai do equilíbrio tão necessário para que a gente a mantenha? Os vícios da mente, gente, presta atenção nisso, ó, como orgulho, egoísmo, vaidade, ambição e vingança, refletem as nossas atitudes e experiências, ficam registrados no perispírito. Então, todas essas coisas, enquanto a gente não soluciona, tendo pensamentos e sentimentos muito mais elevados do que isso, a gente vai trazendo no perispírito e vai manifestando o que disso resulta. E muito que disso resulta, se não for resolvido nessa vida, pode se manifestar como doença, sim. O significado desarmônico é dado por um estímulo qualquer quando se pensa, e os sentimentos que o seguem podem ser a origem do desequilíbrio ou doença. Então, é assim, ó, aquilo que a gente vai vivendo e vivenciando no decorrer dos dias, você vai tendo um choque com as coisas que acontecem. Então, você vai receber e vai ter um sentimento, uma emoção correlata com aquilo que você pensou, com aquilo que você viveu.
aquilo que não lhe é benéfico e você não resolve, você vai interiorizando, vai para o inconsciente e vira um padrão, uma forma de comportamento. Todas as vezes que você se depara com situações parecidas, quanto mais você vivenciou aquelas coisas, mais no automático fica. Então aquilo se repete, tá? Faltam poucas páginas para terminar esse capítulo, mas eu não quero fazer muito longo não, porque eu não quero que vocês deixem de assistir, tá bom? A gente se vê, a gente se fala então no próximo vídeo, que vai ser na sexta-feira. Beijo para vocês. Namastê, meu Deus interior. Saúde, teu Deus interior. Até mais.